isso? Ele vai jogar nenhuma bola! E olha onde que eu tô! Eu sou campeão mundial, irmão! Charles do Bronx fez a festa com a torcida brasileira no UFC Rio nesse último sábado. E a energia que os brasileiros depositaram na Pharmacy Arena fez com que Charles entregasse uma performance simplesmente impecável. E pode ter certeza, naquela noite, com a torcida, com aquela energia do lado dele, poucos lutadores venceriam Charles do Bronx no Rio de Janeiro. Mas será que a luta contra Matheus Gamrot se destaca dentre as maiores vitórias do brasileiro em sua longa carreira no MMA? Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje, porque eu separei as 10 melhores vitórias da carreira do Charles do Bronx no UFC. Antes de tudo, pessoal, vocês já sabem, nesse final de semana vai ter o UFC em Vancouver, René de Ridder contra Brendan Allen, e você já sabe, todo mundo sabe, que o melhor lugar para você apostar em lutas do UFC é na stake.bet.br e suas promoções incríveis. Todo final de semana tá tendo promoção que só a Stake consegue entregar, e dessa vez não vai ser diferente. Depois eu vou falar pra vocês qual é. Mas por hora, pra participar de todas as promoções, pra aproveitar tudo que a Stake tem a oferecer, pra apimentar um pouquinho a sua torcida pelos lutadores, cria sua conta aqui no link do primeiro comentário fixado, e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Número 10. Eric Wesley. Uma das vitórias mais marcantes da carreira do Charles aconteceu logo no início da sua trajetória no UFC. Em janeiro de 2012, quando ele tinha apenas 22 anos de idade e vivia numa fase ruim. Ele estava sem vencer há 3 lutas, 2 derrotas e um no contest, e, pra falar a verdade, corria até sérios riscos de demissão. Mas contra Eric Wesley, não só ele renovou a sua estadia no UFC, como também fez história. Aplicou a primeira chave de panturrilha da história da organização. Não só ele conseguiu o bônus de finalização da noite, mas conseguiu manter o seu emprego no UFC, marcando seu nome na história. Número 9. Kevin Lee. Mais uma vez o Charles estava em uma noite marcante, de certa forma. Ele participou do primeiro evento do UFC após o início da pandemia, em uma arena vazia em Brasília, diante do ex-desafiante ao cinturão dos leves, Kevin Lee. E havia sido um grande salto de competição para o Charles, que estava enfrentando vários desranqueados em sequência, e agora enfrentou um cara que já tinha disputado o cinturão e que estava dentro do top 10 da categoria. Depois de uma luta competitiva, o Charles laçou o pescoço do Lee no início do terceiro round, literalmente bugou o cérebro do americano e conseguiu a vitória que finalmente colocou ele no mapa da divisão dos leves. Número 8, Christos Giagos. Em setembro de 2018, nas preliminares do UFC em São Paulo, Charles do Bronx enfrentou o pouco conhecido Christos Giagos e conseguiu uma vitória tranquila no segundo round via mata-leão. O motivo dessa vitória entrar nessa lista é que foi nessa noite em que Charles do Bronx quebrou o histórico recorde de mais finalizações da história do UFC. Um recorde que hoje está muito bem seguro com o Charles. Para vocês terem noção, a marca anterior era de 10 vitórias por finalização. Nesse último sábado, contra o Matheus Gamrot, o Charles alcançou a 17ª vitória por finalização. E o segundo lugar nessa lista, o Jim Miller, que tem 13 finalizações, a um passo de se aposentar. Ou seja, o Charles está disparado na frente e é bem seguro dizer que nos próximos 10 anos ninguém vai tocar nesse recorde do Charles do Bronx. Número 7, Michael Chandler 2. Depois de uma derrota frustrante para o Armand Tsarukyan, Charles do Bronx reencontrou um velho conhecido, o ex-campeão do Bellator Michael Chandler. E se a primeira luta foi aquela montanha russa de emoções, lá e cá o tempo inteiro, com Charles quase sendo nocauteado, essa revanche demonstrou a constante evolução do brasileiro. Com uma atuação cerebral, Charles dominou Chandler durante todos os 5 rounds e em todas as áreas do combate. Só passou um certo sufoco no final por causa do jogo sujo do americano. E mesmo sem nocaute ou finalização, Charles lutou 5 rounds pela primeira vez na carreira e mostrou que, além de perigoso, ele consegue ser tático quando é necessário. Número 6, Beneil Dariush. Em outubro de 2022, Charles do Bronx sofreu uma das, se não a derrota mais traumática de toda a sua carreira, ao ser dominado e perder o cinturão para Islam Makhachev em Abu Dhabi. Apesar do trauma, em uma divisão tão competitiva e constante, não tem tempo para descanso. A próxima luta do Charles já seria outro desafio. Ele enfrentaria o iraniano Beneil Dariush, que vinha voando com 8 vitórias seguidas e estava invicto há quase 5 anos. E aí, com uma das melhores atuações de toda a sua vida, Charles nocauteou Dariush ainda no primeiro round, quebrando o recorde
de brasileiro com mais vitórias na história do UFC e também quebrou o recorde de mais vitórias pela via rápida na história da organização. Número 5, Tony Ferguson. Essa luta foi realmente um divisor de águas na carreira do Charles. Durante anos, Tony Ferguson foi o grande pesadelo dos leves, o bicho papão, aquele lutador que todos recusavam enfrentar. Mas o Charles aceitou o desafio, sabendo que poderia ser a chance dele, em caso de vitória, para disputar o cinturão da categoria, e no final ele deu uma verdadeira aula de grappling. Dominou Tony Ferguson e fez parecer fácil vencer um dos lutadores mais perigosos da história da divisão. E só não finalizou no primeiro round por causa do ímpeto sobre-humano do Ferguson e também pelo suar do gongo. Mas no final, parecia que tínhamos presenciado a passagem do bastão. Com uma vitória indiscutível por pontos, Charles do Bronx venceu Tony Ferguson e se tornou o novo problema da divisão. Número 4, Matheus Gamrot. Essa aqui foi realmente especial, por tudo. Após a derrota para Ilia Topuria, Charles do Bronx pediu para fazer uma noite especial. Ele queria lutar no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, diante da sua torcida. A torcida marcou presença. Bateram o recorde de maior público da história do UFC no Rio de Janeiro. Quase 20 mil brasileiros vibrando com a presença do ex-campeão dos leves, um dos lutadores mais populares da atualidade. E com essa energia concentrada, Charles do Bronx simplesmente tirou pra nada o polonês Matheus Gamrot, rendendo uma das noites mais incríveis que o MMA brasileiro já presenciou. Quem viu, viu. Por todo o contexto, por causa da atmosfera e a performance em si, com certeza essa foi uma das melhores vitórias da carreira do Charles. Número 3, Michael Chandler 1. Entramos agora no absoluto auge do Charles do Bronx. E vamos agora falar da noite em que tudo mudou. Depois da aposentadoria do Khabib Nurmagomedov, Charles do Bronx e Michael Chandler decidiriam quem seria o próximo campeão da categoria mais populosa do UFC. E foram meses de dúvidas, questionamentos, o pessoal duvidando da capacidade do Charles de aguentar pressão, dizendo que ele era mais um porteiro, um journeyman, aquele cara que sempre vai bater na trave, que não é tão confiante assim, que ele se entrega em suas lutas, que ele não tem coração de campeão, e tudo isso foi posto à prova nessa noite. Depois de levar um susto do Chandler e quase ser nocauteado no primeiro round, o brasileiro atravessou o Vale das Sombras, resistiu à pressão implacável e deu o troco no round seguinte. Um cruzado de esquerda tirou o norte do Chandler e mais alguns golpes fecharam a realização de um sonho. Depois de 11 anos competindo na organização, o menino virou um leão no meio dos leões e se tornou o novo campeão peso leve do UFC. Número 2, Dustin Poirier. Inicialmente eu ia colocar essa luta em primeiro lugar. Como campeão dos leves, Charles enfrentaria uma lenda do esporte, o americano Dustin Poirier, que era considerado o rei sem coroa da divisão em 2021. Mais uma vez, muitas dúvidas. Todo mundo achava que o Charles já havia entrado derrotado para essa luta. Mais uma vez ele precisou atravessar um inferno, quase foi nocauteado pelo Poirier no primeiro round, mas no final ele quebrou a banca mais uma vez. Finalizou e venceu Dustin Poirier. Defender o título já é um grande feito, mas vencer Dustin Poirier, ainda mais no auge, é um divisor de águas. É algo que coloca o Charles no patamar das lendas. Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Max Holloway. Apenas nomes desse peso conseguiram vencer o Poirier no auge. E adicionando o tempero de ter vencido não só o diamante, mas toda a comunidade que duvidava dele, faz dessa vitória ser ainda mais especial e só fica atrás da última vitória que pra mim foi a melhor, indiscutível. Número 1, Justin Gaethje. O campeão tem nome, se chama Charles do Bronx. Pode bater, bate, filho, é homem que aguenta, rapaz. Nós é iluminado, rapaz. Considerando o contexto, considerando o adversário e, lógico, a performance em si, essa foi a melhor vitória da carreira do Charles do Bronx. Começando pela polêmica, o brasileiro não bateu peso na pesagem e dessa vez ficou marcado na história pelo lado ruim. Foi o primeiro campeão a perder o título por não bater o peso. Um choque, um baque sem precedentes na carreira de um lutador do UFC. Agora, o adversário, Justin Gaethje, ao lado de Dustin Poirier, um dos melhores lutadores que nunca conquistaram um cinturão do UFC, e talvez a mão mais pesada da história da categoria. Além disso, estava lutando em casa, no Arizona, e também havia colocado vários questionamentos a respeito do coração do Charles. Além de todo o drama e a pressão de ter perdido o cinturão e lutar na casa do adversário, o duelo foi caótico. Charles
levou uma bomba nos primeiros segundos de luta e em menos de 1 minuto ele já tinha tomado 2 knockdowns. Mas mostrando coração, ele conseguiu se levantar, foi soltando seu jogo, foi aplicando sua estratégia e antes do fim do primeiro round ele devolveu o knockdown, derrubou o Justin Gaethje na lona e isso abriu o caminho para o Mata-Leão, que consagrou a sua vitória. Com a narração lendária do Rhodes Lima, essa foi a melhor e mais emocionante vitória e performance do Charles do Bronx. Vai apertar o pescoço, vai pegar, se não bater vai pagar. Charles do Bronx é do Brasil, vai pegar, Charles! E acho que todo o contexto, todo o desenrolar da luta exemplifica muito bem como foi toda a trajetória e a carreira do Charles do Bronx, não só dentro do UFC, mas em toda a sua vida. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, não se esqueça de apertar no botão de hypar do canal para aumentar o alcance desse vídeo e também do meu conteúdo, e também se inscreve para não perder os próximos vídeos. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.